Central, eu sou a Thay e nessa segunda-feira, dia 20 de janeiro, nós tivemos a votação para o impeachment do presidente Augusto Melo. E você, assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão, confere essa e outras notícias comigo hoje aqui no Jornal da Central com o oferecimento da KTO. Na noite de segunda-feira, lá no Parque São Jorge, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu para votar sobre um possível impeachment do presidente Augusto Melo. A equipe da Central estava lá e você confere agora mais detalhes. Fala, Thay! Uma excelente terça-feira para você e para todos os nossos amigos ligados aqui no Jornal da Central. Olha, uma segunda-feira diferente aqui no Parque São Jorge, isso porque tivemos a reunião para debater o possível impeachment do presidente Augusto Melo. Aliás, uma reunião calorosa em todos os sentidos, né? Primeiro que o ginásio onde aconteceu a reunião era fechado, fez muito calor aqui em São Paulo, inclusive alguns conselheiros reclamaram da situação que eles passaram ali durante quase 3 horas. Tivemos uma primeira votação para saber se daria um andamento ou não no processo de cassação do presidente Augusto Melo. Foi votado sim, pela grande maioria, 126 votos contra 114. Tudo transcorria muito bem, porém, eles tiveram que suspender a reunião pelo andar da carruagem e das horas, né? Já não havia mais tanto tempo hábil assim. Vai lembrar que os conselheiros, na sua grande maioria, são idosos. Muitos já reclamavam do tempo que a reunião estava se tornando prolongada e perto da meia-noite a reunião foi suspensa pelo artigo 85 do Estatuto do Corinthians. Então está suspensa a reunião e o presidente Augusto Melo, no meio de uma, digamos, confusão danada, saiu falando o seguinte. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele está sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. Quem também falou foi ele, né? Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Aliás, Romeu Thomas Júnior falou bastante sobre, né, o que aconteceu nessa sessão e ainda mandou um recado para o presidente do Corinthians. Eu lamento a declaração do presidente. Ele devia estar emocionalmente abalado, talvez, com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. E só essa questão de advogado em causa própria, eles quando fizeram os recursos, tanto na vara do Tatuapé quanto no tribunal, eles erroneamente, ao invés de entrar com a ação contra o presidente do conselho, eles entraram com a ação contra mim. Então, assim, eu precisava me defender e eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Então, eu estou defendendo a mim de causa própria, porque eu estou defendendo, o Romeu Thomas Júnior está defendendo o presidente do Conselho do Corinthians. É só isso, eu acho que ele se equivocou em fazer essa acusação. Então é isso, né, Thay? Foi bastante movimentado aqui, ouvimos tanto o presidente do Conselho quanto o presidente do Coringão. E, ó, vamos ainda falar bastante nesse assunto, ainda não tem uma data marcada para a segunda parte da votação, agora sim, né, a parte que decide se Augusto Melo continua ou não como presidente do Corinthians, combinado? A Central estará presente junto com o canal Nosso Futebol também nessa pauta importante que envolve a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos que vamos, vai Corinthians! Além dessa votação, a semana do Corinthians será muito agitada. O Corinthians enfrenta o Água Santa na Neoquímica Arena pelo Paulistão na quarta-feira. Depois disso tem mais um compromisso pelo Paulistão contra o São Paulo domingo lá no Morumbi. E ainda falando um pouco de compromissos, o Sub-20 do Corinthians disputa a semifinal da Copinha contra o Grêmio também na quarta-feira. O jogo acontece às 5 da tarde lá na Arena Barueri. O Corinthians, que é o atual e maior campeão da Copinha com 11 taças, vai em busca de mais uma final para garantir o seu terceiro bicampeonato. Se liga no que o Orlando, técnico do Sub-20, falou com a Central do Timão após a partida contra o Vasco. Fizemos uma boa partida. A equipe do
Vasco é uma equipe muito qualificada, nós sabíamos que era uma equipe técnica e eles mostraram isso. Nós não conseguimos impor o ritmo, então hoje eu falei até para eles depois do jogo, hoje nós vencemos, nós não jogamos, então às vezes você precisa vencer, né? Então hoje foi o dia que nós vencemos. E além disso, o Corinthians anunciou nova extensão do contrato de empréstimo do volante Maicon. O jogador vai para sua 4ª temporada consecutiva vestindo a camisa do Timão e o seu contrato de empréstimo se encerra no final de 2025. Feliz e motivado, né? Se Deus quiser, essa temporada é diferente da outra, da anterior. E vamos juntos em busca dos títulos, que é o mais importante do clube para mim, é o objetivo que eu tenho, a cabeça que eu tenho hoje, ficar bem para conseguir ajudar a equipe a conquistar os seus objetivos e, claro, buscar o maior número de títulos. E para encerrar bem, vai Corinthians, e eu vejo vocês de novo amanhã.